Boa noite, uma boa noite a todos. Alguém consegue ver se está funcionando? Mais uma vez aqui no nosso encontro, no nosso Templo Unificado Irmão Radamés, com mais uma leitura da Bíblia, que hoje foi Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao 15. Quando Jesus escolhe os seus apóstolos e dá a eles o mesmo poder, né? Dá a eles o poder de cura, o poder de expulsar os demônios, né? Como eles usavam falar naquela época, que nada mais é trabalhar com nossos irmãos obsessores, né? Dava a eles o poder de ressuscitar os mortos. Então ele disse para eles, os 12 apóstolos, que todos eles tinham o mesmo poder que ele. Se estivessem vibrando na sua energia, né? Se acreditassem, como ele já falou em outros versículos, tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, faria tudo o que ele faz e muito mais. E Jesus chamou e mandou eles, né? Colocou eles em campo para procurar os necessitados. Procurem por aqueles que mais precisam de vós, né? Que são os necessitados, são aqueles que estão passando fome, passando frio, com doença, né? Com perturbações. E ele mandou eles que fossem e batessem nas casas, oferecendo ajuda e também pedindo pouso. Porque o que ele falou para os seus apóstolos? Vá e dá tudo aquilo que de graça você recebeu. Que é a tua mediunidade, que é o teu trabalho espiritual, que é a tua capacidade de curar os teus irmãos. Porque eu não vou te dar dinheiro, eu não vou te dar 2 mudas de roupas, eu não vou te dar calçados. Para isso tu vai precisar trabalhar, né? Porque digno é o homem que trabalha para o seu sustento. Eu vou te dar a parte espiritual. Coisa linda, né? O que eu tenho para te dar é o teu progresso espiritual. E se tu acreditar, tu vai fazer tudo aquilo que eu faço. Te dou o poder. Então eu acho que quando Jesus falou para os seus apóstolos, né, que ele deu o poder para eles, naquele momento ele deu o poder para nós, né, todos nós. Ele nos deu a capacidade de auxiliar os nossos irmãos. Ele nos deu o discernimento do certo e do errado. Pediu para que a gente procurasse os necessitados para ajudar. Isso pode ser tomado pela espiritualidade, né? Trabalhar pelos necessitados espirituais, mas também pode ser tomado para a parte material, física, né? Uma doença física que a pessoa tem, né? Uma necessidade de alimento, se a gente puder estar auxiliando. Jesus nos concedeu o poder de ir e fazer, tomar as rédeas da nossa vida e fazer tudo aquilo que for melhor para o nosso progresso. Ele não disse tu só pode fazer isso, tu é capaz de plantar para colher. Ele falou, citou todas as coisas que os apóstolos eram capazes de fazer, muitas coisas. E isso serve para nós, né? Nós somos capazes de fazer muitas coisas. Tudo aquilo que a gente quiser fazer, a gente pode. Só que em se tratando de espiritualidade, né? Ele disse para nós que a gente precisava fazer de graça. Que a verdadeira espiritualidade, ela não é cobrada. Não pode cobrar dos teus irmãos. Para expulsar um suposto demônio, né? Ou para fazer um trabalho espiritual para aquela pessoa que está perturbada ou está sendo obsediada, ou para te fazer um trabalho espiritual até mesmo para
desatar nós na vida daquela pessoa, que às vezes está com a vida muito amarrada, não deslancha, né, nas suas coisas, e procuram médiums para ajudar, para descobrir por que está assim. E ele nos deu o poder de fazer, mas ele disse: tudo que foi dado de graça a você, você vai dar de graça para o seu irmão. E para providenciar o teu sustento do teu corpo, tu ainda vai trabalhar. Em um momento ele disse que nós vai viver de religião, vai cobrar, né? As tuas entidades vão te sustentar. Ele não disse. Ele disse: dá de graça aquilo que Deus te deu de graça. E muitas vezes nós distorcemos as informações que Jesus nos deu, né? Muitas vezes nós percebemos ou achamos que as entidades têm obrigação de fazer as coisas por nós, né? Mas a nossa parte, quem tem que fazer somos nós, não os nossos amigos espirituais. Não a espiritualidade, não Jesus, não Deus, não os apóstolos. Porque toda vez que ele curou alguém, ele perguntou: você quer ser curado? Então, no momento que ele pergunta: você quer ser curado, ele joga a responsabilidade na mão de quem? Da própria pessoa que está doente, né? Porque ninguém pode curar alguém que não quer ser curado. Ninguém pode fazer pelo outro aquilo que é a parte dele, né? Nós não podemos mudar os outros, nós podemos mudar nós mesmos. A única pessoa que a gente tem a capacidade de modificar somos nós. A gente não pode colocar o poder nas mãos dos outros sobre os nossos sofrimentos. O poder sobre os nossos sofrimentos está nas suas mãos, nas nossas mãos. Porque ninguém faz para nós aquilo que a gente não permite. E nem terceirizar a felicidade dos outros. Nem terceirizar. Achar que eu só vou ser feliz. Se tiver com aquela pessoa, se a gente tiver com medo, tudo. E nem se sentir incapaz, né? Em relação a isso. Isso serve para filho, para mãe, para marido, para irmão, né? Isso a gente trabalha na codependência. No amor exigente a gente trabalha essa parte da codependência, porque às vezes a gente transfere a nossa felicidade, a nossa saúde, as nossas coisas para os outros. Eu só vou ser feliz se o fulano estiver bem. Eu só vou poder me cuidar se o fulano estiver bem. Porque enquanto o fulano não está bem, eu não consigo fazer nada, né? Então, Jesus disse isso. Está nas tuas mãos. Tu quer ser curado? Então só depende de ti. E para ti ser curado, tu precisa te modificar em algumas questões, né? Nós não somos seres totalmente imperfeitos, né? Temos muitas qualidades, mas também nós não somos seres perfeitos. E muitas vezes as coisas que nos afligem, né, são pelas nossas mazelas que a gente precisa modificar em nós. São pelas transformações que nós podemos fazer em nós. Não querer transformar o outro. Não querer que o outro faça as coisas de acordo com a nossa vontade. Mudar em nós para que o outro perceba a mudança e aí sim, se for preciso, né, se ele quiser, tem uma mudança de atitude. Então a gente aprende isso, além de Jesus ter falado aqui, a gente aprende isso lá no amor exigente. A gente não pode mudar o nosso enfermo. A gente precisa mudar nós. As nossas atitudes. Que aí, a partir dali, ele vai perceber a mudança. E se for da vontade dele, ele também vai começar a se modificar. E isso é pra vida, é pra tudo. Não é só relacionado a isso, né? É pra tudo. Então, quando a gente consegue ler a Bíblia, né? E extrair um pouquinho, porque de muitas palavras a gente consegue extrair um pouquinho daquilo que Jesus realmente quis dizer, né? Quando ele colocou o poder
nas nossas mãos. Porque lá na antiguidade, o poder era nas mãos de um Deus raivoso, né? Vingativo, que se tu não fizesse as coisas do jeito dele, tu seria castigado, tu ia queimar no inferno, né? Não poderia se aproximar das pessoas que fossem pecadores. E Jesus não. Ele chegou para nos mostrar o amor, para nos mostrar o quanto a gente pode ser feliz através do amor. Ele chegou para nos mostrar um Deus amoroso, um Deus que perdoa, né? Ele chegou para nos mostrar toda essa parte da beleza da vida. E para nos mostrar que a verdadeira vida eterna somos nós que decidimos como ela vai ser. Dependendo daquelas decisões que a gente toma, a gente vai saber como vai ser a nossa vida eterna, né? Nossa passagem para o mundo espiritual. Então, ele disse: buscai o reino dos céus, que todo o resto vos será dado por acréscimo. Mas o buscai o reino dos céus, muitas vezes, a pessoa, né, fala: não, mas eu vou na missa todo dia, toda semana, eu jejuo, eu congrego, enfim, comungo. E então estou buscando, mas o reino dos céus que ele manda a gente buscar não é o que está lá dentro da igreja, ou que está lá dentro do centro espírita, ou dentro do terreiro de Umbanda. O reino dos céus que ele manda a gente buscar é aquele que está aqui dentro de nós. Tem uma passagem da Bíblia que ele diz assim: cuidem do meu santuário. Deus pede para cuidar do santuário. E o santuário é o nosso corpo. Somos nós. O santuário mais abençoado de Deus somos nós. Porque aqui dentro está o reino de Deus. E Ele quer que a gente se conheça, quer que a gente perceba, né, quanto a gente pode fazer o bem para os outros, mas o quanto a gente pode fazer o bem para nós mesmos. E eu não sou a melhor pessoa para falar isso, não. Porque por muito tempo eu pensava que fazer o bem era só fazer o bem para os outros, né? Que eu era o segundo plano, quando sobrasse tempo. Não tinha entendido que o santuário de Deus que estava aqui dentro, eu precisava cuidar primeiro dele para depois eu poder cuidar dos outros. Mas aos pouquinhos a gente vai, né? O tempo vai passando, os anos vão passando, a gente vai ficando com a cara da avó da gente. E aí a gente percebe que perdeu muito tempo, deixou muita coisa passar, enquanto a gente estava se preocupando só com o que os outros estavam fazendo. Mas o bom é que a gente aprende nessa vida e depois a gente leva para a próxima. Se não der tempo de aplicar aqui, né? A gente leva para a próxima. Então hoje, quem vai trabalhar conosco aqui é o seu 7. Seu 7 Estrada, 7 Encruzilhada. Também trabalhei com ele quando era só pelo Espiritismo, o nome dele era João Antônio. E aí depois ele se apresentou como São 7. E tá fazendo um trabalho bem legal com a gente, assim. Ele é muito gente boa. Aí ele vai conversar um pouquinho com nós sobre o nosso santuário. Um salve a sempre os filhos da terra. Mais uma vez aqui, no santuário, como a filha falou, na seara do Pai, para trabalhar pelos irmãos necessitados, por aqueles que não entendem as palavras do Cristo, aqueles irmãos que leem as palavras do Cristo e não entendem, eles precisam muito da nossa ajuda.
daqueles irmãos que lê a palavra e distorce, né? Eles precisam da nossa ajuda. E trabalhar principalmente para cada um de nós. Porque estando encarnado ou desencarnado, nós temos que estar sempre trabalhando para nós, nos conhecendo a cada vez mais, nos entendendo a cada vez mais, vendo aquelas coisas que a gente faz e depois a gente pensa que não precisava ter feito, ou aquelas coisas que a gente podia ter feito e deixou de fazer. Isso não é só para encarnado, desencarnado também. Tem que estar sempre em constante trabalho para encontrar a evolução. Muitas vezes os filhos acham que porque desencarnou, virou santo. Quantos irmãos a gente vê que perde um ente querido hoje, daqui 2, 3 dias já está pedindo favor para aquele ente querido. Porque não entende que tem o tempo. Né? Tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher, tem o tempo de germinar, tem o tempo de florescer. Tem o tempo. Então os desencarnados também continuam se trabalhando, se melhorando. Porque tudo no universo é um movimento constante em direção ao progresso. Tudo é em movimento. Não existe nada parado. Se os filhos acham que essa água dentro desse copo está parada, se os filhos botar assim, os filhos vão ver que não está. Então, como fala assim, isso assim, vai ver que não está. Até o copo está movimentando. Todas as partículas que tem no universo, seja essa aqui, todas estão em movimento. Porque o movimento é o progresso. É o jeito de progredir. E quando nosso Senhor Jesus Cristo nos dá a responsabilidade sobre a nossa existência, de decidir o que a gente quer para a nossa vida, Ele quer que a gente faça um pequeno movimento em direção ao progresso. Porque se a gente fizer um pequeno movimento, o universo, o Criador, Deus, seja que os filhos chamaram, faz o resto. A gente só precisa de um pequeno movimento para mexer a engrenagem. Porque também não adianta a gente ficar com os braços cruzados assim, esperando que todas as questões da nossa vida se resolvem. Eu já contei para os filhos uma vez que quando eu estava lá no fundo da lama, contei? E estava lá achando que merecia estar, porque eu merecia mesmo, mas achando que já estava na hora de sair, mas não me sentia com coragem. Então eu estava lá conversando assim com o Criador, que eu nem sabia se existia mesmo, né? Mas estava lá conversando assim, de braços cruzados. Se tu existe mesmo, por que eu estou aqui nessa lama, desafiando o Criador? Por que não me tira daqui? Só lamentando. Mas aí eu tinha alguém que me amava muito, que escutava minhas preces e ficava só esperando eu dar o primeiro movimento
em direção à luz para me tirar dali. E eu fiquei por muitos e muitos e muitos tempos ali, só lamentando e sentindo assim que eu era um coitado, porque não saía, não tinha um milagre para me tirar. Até o dia que eu fiz assim, uma oração tão sentida dentro de mim. E eu estendi uma mão. E naquela mão caiu assim o rosário do nosso Senhor. Caiu assim a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo naquela mão. E atrás dele veio aquela mão preta, pretinha, mas com uma luz que iluminava que os filhos não têm ideia. E ela só sobrepôs assim a mim. Não chegou a encostar, porque a minha energia era muito negativa. Sobrepôs. E foi o suficiente para me tirar daquele buraco e me levar junto com ele em seus braços. Um amor que perdura entre nós até hoje e vai perdurar para sempre. O dia que o nosso amado Pai Joaquim me tirou do fundo da lua, porque eu fiz um movimento. Então, o movimento ele é muito importante nas mudanças. A gente ora, a gente pede, a gente esperneia, né? Faz manha, mas a gente não faz o movimento para sair. E quando a gente entende que precisa fazer o movimento para sair daquela dor, tudo se resolve. Então eu fui trabalhar, eu fui me melhorar, fui me tratar. E fiquei pronto para reencarnar. Reencarnei muitas e muitas vezes, sempre com ele sendo meu pai. Encarnações absurdas, massas de carne disforme, e ele sempre sendo meu pai. O dia que eu estava pronto para o trabalho, ele disse: filho, vem trabalhar comigo. E eu disse: não, pai, eu vou ficar trabalhando lá, na lama. Eu vou ficar trabalhando lá, de guardião. Porque é lá que eu vou ser útil. E foi aonde eu me tornei o 7 estrada, percorrendo sempre 7 estrada, protegendo aquele caminho. E temos outras histórias, entre todos assim, filhos do seu Joaquim, que um dia os filhos vão ficar sabendo aonde os nossos caminhos se encontraram. E qual dessas encarnações os filhos ainda vão ficar sabendo um dia. Mas isso é só para lembrar os filhos de que quando a gente acha que tudo está perdido, que tudo está errado e que nada mais parece que vai dar certo, assim como os filhos estavam uns tempo atrás ali, aí é só um movimento. A oração
precisa falar com a sua filha mais velha. A oração e o movimento. Porque só orar, já foi dito que não resolve. Precisa da ação, do movimento que faz girar e que faz tudo acontecer. Às vezes essa ação vai doer, né? Na maioria das vezes ela vai doer. Mas ela vai fazer com que as coisas funcionem. Porque a gente ficar só se lamentando ali, como eu fiz na lama, achando que a responsabilidade da gente estar nessa situação é de outra pessoa, não vai resolver. As nossas dores não são responsabilidade dos outros. Elas são nossas responsabilidades. Porque nós nos colocamos naquele lugar. Onde está doendo? Os filhos entendem? Quando a gente coloca a responsabilidade da nossa dor na mão de outra pessoa, a gente está dando poder para outra pessoa. Poder sobre a nossa vida, que é exclusivo nosso. Os nossos irmãos de jornada são para ser companheiros de jornada. Não são para ser carrascos e nem ser inferior a nós, né? Ser, me falta a palavra, subjugado, né? Os nossos irmãos de jornada, sejam eles filhos, pais, marido, mulher, são para ser companheiros. Nós não podemos subjugá-los e nem podemos ser inferior. Nós temos que ser companheiros. Todas as decisões da nossa vida, minha, exclusiva, são pessoal e intransferível. Se eu acho que o outro está fazendo algo que eu não gosto, que me magoa, eu estou dando poder ao outro. Estou entregando o poder da minha vida nas mãos de outra pessoa. Quando os filhos fazem coisas erradas que nos magoam, ou que se prejudicam e que nos fazem sofrer, nós só sofremos porque nós demos o poder para aquele filho que nos magoa. Então, muitas vezes, principalmente as mães, né, sofrem pelas questões dos filhos, ficam numa tristeza porque eu errei, porque eu não criei direito, porque aconteceu isso, a responsabilidade é minha. Esquece que cada um é um indivíduo. E isso independe de ser um adulto ou uma criança, porque o espírito, ele é adulto, ele é antigo. Quando ele vem, ele já vem sabendo as coisas, as provações que ele tem que passar e que ele não pode sucumbir. E se ele sucumbe, é uma decisão dele. Então, a gente transferir para outra pessoa a nossa felicidade ou a nossa tristeza, a gente está dando poder a outra pessoa sobre a nossa vida.
Jesus Cristo veio na Terra para entregar nas nossas mãos o poder sobre as nossas vidas. Cada um de nós é responsável pela sua vida. Então, às vezes a pessoa diz assim, a minha vida está difícil, minha vida está um problema, minha vida não deslancha. E você está fazendo o que para mudar isso? O que você está fazendo para mudar isso? O que você está esperando acontecer? Qual o milagre que você está esperando para mudar a sua vida? Mas eu oro, eu faço tudo direitinho, eu não faço mal para ninguém, eu aquilo. Sim, mas e para mudar? O que você está fazendo? E para você, o que você está fazendo? Porque a gente precisa ser caridoso, a gente precisa ajudar aos outros, mas a gente só pode fazer isso se estivermos bem. Eu não posso resolver problema de ninguém se eu estiver cheio de problemas. Eu não posso ajudar outra pessoa a andar se eu estiver numa cadeira de rodas. Certo, meus irmãos? Eu espero assim que as palavras aqui do Exu possam ter ajudado os irmãos assim, na sua jornada. Possa assim fazer com que os irmãos pelo menos pensem um pouco, né, nas suas vidas, o que você está fazendo. Porque depois que você se resolve consigo mesmo, aí você tem uma responsabilidade grande com os outros. Está na hora de passar a ajudar. E aí, o que você está fazendo para ajudar outras pessoas? Onde você está indo? Com quem você está falando? Quem são as pessoas que você está ajudando? Então, primeiro eu preciso me reencontrar comigo mesma, mas no momento que eu me reencontro, eu preciso ir ao trabalho. Preciso buscar o trabalho. Porque assim é um jeito de progresso, né? O progresso é através do trabalho. Certo, meus irmãos? Que o nosso Senhor Jesus Cristo derrame assim sobre os irmãos todas as suas bênçãos. Que possa entrar assim no coração de cada um e acalentar, aliviar suas dores, fortalecer o seu corpo e a sua mente. E afastar assim todos aqueles intrusos que possam estar ao redor dos irmãos, perturbando seus pensamentos. E assim nos salve todos os irmãos da terra. Força, luz e misericórdia. Uma boa noite a todos e até a próxima semana.